Todos os outros que foram colocados em sigilo pelo governo Bolsonaro estão sendo analisados pela Controladoria Geral da União, pela CGU. Mas o novo ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, já adiantou que nem todos os sigilos devem ser derrubados. Parte das compras do cartão corporativo do presidente, por exemplo, deve continuar em segredo por questões de segurança. Esse é o tema do painel CNN de hoje, com os deputados federais José Medeiros, do PL, e Gervásio Maia, do PSB, e com o promotor de Justiça e professor de Direito Constitucional, Cléver Vasconcelos. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui na CNN Brasil. Vou começar então com vocês para entender como é que vocês avaliam essa questão dos sigilos, o que deve cair, o que deve continuar em segredo. Vou começar então com o deputado Gervásio Maia. Deputado, qual que é a sua avaliação? Bom dia, Muriel. Satisfação muito grande participar contigo, com o deputado José Medeiros, também com o professor Cléver, esse espaço tão nobre da CNN, e dizer que esse compromisso que o presidente Lula assumiu na campanha já começa a ser cumprido no instante em que ele pede à CGU providências em relação a esses atos tomados pelo ex-presidente Bolsonaro referente a esses sigilos descabidos e que demonstram que as atitudes foram extremamente abusivas. Não há qualquer razão para se aceitar sigilo em relação a temas tão importantes como, por exemplo, o cartão corporativo, o cartão de vacinação do ex-presidente. Ora, esconder o quê? Se ele não se vacinou, mostra o cartão. Agora, nós sabemos que quem está na política, Muriel, serve de exemplo para os seus seguidores. Se eu não me vacino enquanto deputado federal, muitos dos meus seguidores terminam seguindo o meu exemplo. Então, essas questões todas precisam ser esclarecidas, porque muita gente morreu, muita gente terminou se expondo durante a pandemia, seguindo os péssimos exemplos do presidente Bolsonaro. Aquele caso lá no Sergipe, da atuação da Polícia Rodoviária Federal em relação ao Genivaldo de Jesus, que morreu no porta-malas daquele veículo, foi algo que também chocou as visitas dos filhos do ex-presidente da República lá no Planalto, a compra de cloroquina pelo Exército, a participação do Pazuello, mesmo sendo uma atitude vedada, a presença de alguém que está na atividade no Exército, participar de eventos políticos, e isso aconteceu. Então, assim, nós temos muitos temas que precisam ser devidamente esclarecidos e nós estamos realmente aguardando o posicionamento da CGU. Deputado José Medeiros, bom dia para o senhor. O senhor concorda com as alegações apresentadas agora pelo deputado Gervásio Maia? Bom dia, telespectadores, bom dia, deputado, bom dia ao doutor que está aqui conosco. Olha, na verdade, essa discussão faz parte de uma vendetta política, ganhar a eleição e continuar em cima do palanque, né? A grande verdade é que isso é mais espuma do que chope. Quando abrir isso aí, vai ver que a montanha pariu um rato. Processo do Pazuello. O presidente da República é o comandante maior das Forças Armadas, então se você é chamado pelo seu comandante, você não vai. Então, ele estava devidamente autorizado. Visitas dos filhos do presidente no Planalto, isso é uma coisa de fora da família. Então, se a gente for comparar os sigilos colocados por esse governo e os do governo passado, por exemplo, da presidente Dilma, não dá nem para comparar. Lá foram os documentos secretos sobre a questão das investigações da Odebrecht, lá foram sobre as pedaladas, era esse tipo de coisa que era colocada. Agora, sobre o cartão corporativo, ninguém tem nada, o presidente também não teme nada. Esses documentos, esses cartões corporativos, geralmente se colocam em segredo, porque aqueles gastos lá, o PT, durante todo esse governo, ficou batendo no cartão corporativo. O Lula vai fazer uso desse cartão corporativo e nem sempre vai ser para as despesas deles ali. Boa parte dessas despesas são para viagens, são para o esquema de segurança. Então, quando você abre esse cartão, você às vezes coloca em risco a própria segurança do staff presidencial. Mas se a banda toca desse jeito, nós vamos exigir também que o cartão corporativo seja aberto.
Então, eu digo, é uma discussão pequena, coisa de quem devia estar governando e está em cima do palanque, porque a capivara do PT é bem feia. Então, tem que jogar, tentar buscar filigranas nesse governo. Agora, minha pergunta para o professor Clever Vasconcelos. Professor, o ex-presidente Bolsonaro argumenta que assuntos de natureza particular precisam continuar de forma particular, precisam continuar de forma privada. Alguns dos sigilos, vou citar aqui para o senhor, seriam o cartão, então, de vacina do ex-presidente, os gastos com cartão corporativo, como a gente falava há pouco, as investigações em torno do ex-ministro Pazuello e também, por exemplo, os dados sobre as supostas rachadinhas do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, também o processo administrativo, então, em torno do ex-ministro Eduardo Pazuello, que eu citei há pouco. Na sua avaliação, esses casos seriam realmente particulares e não deveriam ser divulgados? Bom dia, Muriel. Bom dia. Parlamentares Gervásio, José Medeiros, da Paraíba, do Mato Grosso. É um prazer falar com vocês aqui. Bom, a questão é a seguinte, Muriel. Existe uma lei a esse respeito. É a denominada Lei de Acesso à Informação. Essa lei é de 2011. E ela fala o quê, Muriel e meus queridos parlamentares? Ela fala que existe a possibilidade de decretação do sigilo por 100 anos, até 100 anos. Não é por 100, é até 100 anos. E quando que cabe esse sigilo? Para preservar a intimidade, vida privada, honra e imagem, no caso da presidência da República. Acontece, Muriel e meus caros parlamentares, que esse sigilo não é absoluto, ou seja, existe a possibilidade de derrubada desse sigilo por 3 motivos: consentimento do autor dos dados, consentimento do ex-presidente, que me parece não vai ser o caso, por lei, Congresso Nacional aprovando uma lei nesse sentido, ou por ordem judicial. Acontece, seguindo um pouquinho a lei, ela também fala o seguinte: existe uma coisa chamada autotutela. Eu vou explicar o que é autotutela. É quando o poder público reconhece que aquele sigilo decretado não deve ter continuidade. Ou seja, o próprio presidente da República, independentemente de quem seja o posterior, ele pode revogar esse sigilo em 2 hipóteses, Muriel. 2 hipóteses. Quais são as hipóteses? Defesa dos direitos humanos, que me parece que talvez não seja o caso, ou proteção ao interesse público. Nesse sentido, meus caros colegas, a presidência da República tem que fazer uma avaliação técnica se a quebra desses sigilos vai integrar aí o interesse público. Se for por uma questão política, ideológica, me parece que não tem cabimento. Agora, se for por um dado relevante, no sentido de esclarecer a sociedade, ou tornar público para a revelação de um dado que seja interessante, por exemplo, para o encaminhamento para o Ministério Público, aí sim é o caso concreto. Agora, eu vejo do seguinte modo: precisa fazer uma análise pontual, não é quebrar todos os sigilos, é verificar se alguns dos dados são importantes para a tomada de providências. Perfeito. Aproveito agora para fazer a pergunta para o deputado José Medeiros, porque a gente tem acompanhado uma maioria do Congresso articulando para tentar evitar que esses sigilos, de modo geral, caiam. Na sua avaliação, o senhor falava há pouco que essa questão dos sigilos é política. Vale mais a pena para o presidente Lula continuar com esses sigilos, seguindo, ou seja, uma maioria do Congresso, a orientação de uma maioria do Congresso, essa pressão que eles têm feito, levando em consideração que isso poderia garantir uma governabilidade maior para o presidente Lula, ou então seguir com essa ideia que ele lançou durante a campanha eleitoral de realmente derrubar os sigilos? Qual que seria o melhor caminho para o presidente Lula, levando em consideração que o senhor mesmo falou que é muita questão de política envolvendo essa situação aí dos sigilos? Bom, como eu disse, na linha que o presidente Lula disse que quer pacificar o país, essa é uma questão menor e que não agrega, não ajuda, porque pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, se vai colocar essas filigranas, vai colocar esse tipo de lupa,
e o governo Bolsonaro não tem nada a temer, nós vamos começar a pedir a quebra do sigilo, por exemplo, do governo do PT passado. Nós vamos começar a querer os dados do cartão corporativo, nós vamos querer... Então, assim, eu acho pequena e não agrega para o país, porque você pega, por exemplo, se você for comparar esses sigilos que estão colocados aí, como eu disse, com os empréstimos do BNDES, que, a meu ver, na época era de interesse público, os documentos todos da Odebrecht que foram colocados em sigilo, a questão das pedaladas, quer dizer, não dá nem para comparar a importância. Então, eu vejo que é muito mais prejudicial ao PT esse tipo de discussão do que ao governo Bolsonaro. Agora, a gente tem que lembrar que quem criou essa lei foi o Lula e quem colocou ela em vigor foi Dilma. Então, eles que criaram esses negócios e agora querem ficar fazendo pequena política em cima disso. A meu ver, só é prejuízo para o atual presidente. Deputado Gervásio, o senhor acredita que realmente essa discussão dos sigilos é muito mais prejudicial ao PT do que necessariamente ao ex-presidente Bolsonaro, como o deputado há pouco argumentou? Eu parabenizo Lula, deputado Zé Medeiros, e a ex-presidente Dilma por ter sancionado a Lei de Acesso à Informação, uma ferramenta muito importante para a democracia. As pessoas têm o direito de saber quais foram os gastos do cartão corporativo. Se fosse um poderoso que tivesse sido colocado na mala de um carro pela Polícia Rodoviária Federal, pode ter certeza que não teria sigilo. Mas não era um poderoso, era uma pessoa simples. Nós queremos saber, sim, o que aconteceu. Nós queremos saber como é que está o processo do Pazuello. Ele não podia ter participado de forma alguma de um evento político. Nós queremos saber, o Brasil quer saber, em relação ao registro de armas pelo Exército Brasileiro e também pela Polícia Federal. São informações públicas. A fala do Dr. Clever, citando dispositivos da Lei de Acesso à Informação, demonstra claramente que o presidente Bolsonaro não utilizou do bom senso, utilizou de instrumentos, de decisões abusivas para invocar esse sigilo de 100 anos. Quem não deve, não teme. Pode abrir para trás, aliás. Os senhores tiveram 4 anos para abrir para trás. E por que não abriram? Abram, não tem nenhum problema. Agora, minimizar a importância da Lei de Acesso à Informação, deputado José Medeiros, como o senhor acabou de fazer, me perdoe, foi um avanço para a sociedade. Nós queremos saber tudo, nós queremos saber, sim, se Bolsonaro se vacinou. Claro que sim. Um pai, quando, no meio de uma pandemia, minha querida Muriel, tira a máscara e diz que a máscara não é importante, seus filhos não vão usar a máscara. Mesma coisa acontece com os seguidores de um político. Os seguidores seguem as orientações do político. Então, se ele se vacinou e escondeu do povo brasileiro que se vacinou, isso é realmente muito grave, porque o Brasil bateu índices estrondosos de mortes pela Covid. Então, nós queremos saber tudo. Nós queremos saber qual o motivo de esconder a ida dos 2 filhos do presidente ao Planalto. Quem é que estava lá no Planalto? Tem a ver com aquele escândalo lá do Ministério da Educação? O que é que tem por trás disso? Esconder isso por quê? Não há qualquer amparo, conforme o próprio professor Clever colocou aqui, para que haja sigilo nesses temas. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Eu espero muito que a Controladoria Geral da União possa agir seguindo rigorosamente cada um dos dispositivos da Lei de Acesso à Informação, que foi um avanço, uma decisão acertada da nossa ex-presidente Dilma Rousseff. Professor Clever, qual é o prazo para que esses sigilos sejam ou não sejam derrubados? Muriel, não existe prazo nesse sentido. Mas eu tenho uma alternativa interessante aqui, ouvindo os parlamentares e ouvindo seus questionamentos, para solucionar essa questão. Me parece que o problema está com a Controladoria Geral da União, que é órgão do Poder Executivo. Uma solução razoável para encaminhar essa situação, Muriel e meus caros parlamentares, seria que fossem esses dados, então, obtidos pela Controladoria Geral da União, não fossem divulgados, ainda preservando o sigilo, e encaminhando esses documentos para o Tribunal de Contas da União. Porque aí o Tribunal de Contas da União, como um órgão técnico, faria uma separação do joio do trigo, ou seja,
o que é dado de interesse público e o que é dado de interesse privado. E, a partir daí, com essa avaliação técnica, a população poderia ter acesso à informação de, eventualmente, de sigilos que não deveriam ser decretados e se preservava aqueles sigilos que deveriam ser decretados. Me parece, Muriel, que essa minha sugestão retiraria a questão ideológica, a questão partidária, com todo respeito aos meus queridos parlamentares aqui que estão comigo debatendo. E, a partir daí, o Tribunal de Contas da União faria essa seleção do qual gasto deveria ser informado e qual gasto não deveria ser informado. E aí nós solucionamos esse problema sem maiores consequências de governabilidade ou ingovernabilidade. Deputado José Medeiros, o senhor concorda com essa sugestão, portanto, do professor Cléver Vasconcelos de levar esses dados para o TCU e o TCU realmente fazer uma análise e avaliar o que deveria, então, ou não ser divulgado, o que deveria ser de domínio público? Olha, e só remetendo à questão anterior, divergir do meu colega Gervásio, que nem sempre as pessoas seguem o que está na presidência da República. Fosse assim, nós teríamos que dizer que 60 milhões de seguidores do PT eles trabalhariam contra a sociedade e dilapidariam cofres públicos, estatais, essa coisa toda. Então, não é verdade. E em relação à sugestão do professor, eu acho interessante, porque aí você tira essa questão da vendetta política que eventual esse ou outro governo, porventura venha fazer. Por exemplo, o governo Bolsonaro não fez vingança política, tanto é que a capivara era imensa do governo Dilma, em termos de documentos, e ele deixou para lá. Foi um governo que governou olhando para o para-brisa e não para o retrovisor. Mas o PT é assim, o PT é rancoroso, o PT é rançoso, a oposição do PT é rançosa, e é um partido que, quando sobe ao poder, é totalitário e gosta de pensar pequeno, fica atrás de filigranas. Não tem problema. Como eu disse, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Mas, para que isso não aconteça, é melhor seguir a sugestão que o professor deu aqui. Aproveito, então, para perguntar para o deputado Gervásio justamente esse ponto, a sugestão do professor, mas também esse outro ponto em torno do Congresso. O Congresso tem pressionado, então, para realmente evitar essa derrubada de sigilos e essa situação, então, que o novo governo se encontra neste momento, levando em consideração que o PT, Lula, precisa da governabilidade do Congresso, precisa, realmente desse apoio do Congresso, mas, por outro lado, precisa manter as promessas de campanha. E uma dessas promessas de campanha foi realmente derrubar os sigilos. Ou seja, o PT se encontra numa situação complicada agora, porque tem essa situação política necessária para Lula conseguir governar, mas tem, por outro lado, esse outro ponto, que é a população que votou em Lula, que aguarda, portanto, essa derrubada dos sigilos. Qual que é a sua avaliação nesses dois pontos, por favor, deputado? Eu sou capaz de apostar contigo, Muriel, prefiro até apostar com o José Medeiros, e se a gente fizer uma pesquisa de opinião e ouvir as ruas, 100% da população brasileira vai querer saber os segredinhos que estão aqui nesse sigilo. Eu concordo com quase tudo que o professor Cléver colocou. Só tem uma coisa que eu preciso discordar, que, assim, professor, não existe questão ideológica aqui. Por exemplo, tem algum espaço para se discutir ideologia quando se procura derrubar o sigilo na compra de cloroquina pelo Exército? Claro que não, é dinheiro público. Nós queremos saber. O presidente, o ex-presidente, que tanto defendeu a cloroquina, sem qualquer embasamento científico, quanto foi que o Exército gastou com isso? É direito da população. Nós temos a lei de acesso à informação para isso. Nós estamos num período em que nós temos que aprimorar a transparência dos gastos públicos. Agora, Muriel, se para garantir a governabilidade no Congresso Nacional a gente tiver que se ajoelhar ao vale tudo, aí eu particularmente preciso te dizer que não contam com o meu voto, porque eu fui reeleito, melhor dizendo, e devo satisfação ao povo brasileiro, ao povo do meu estado, ao povo paraibano. Então, assim, não há, professor, em muitas situações aqui, qualquer traço
de questão partidária ou ideológica. Não há. Agora, eu concordo que a CGU possa fazer todo o levantamento ponto a ponto, caso a caso, e verificar, respeitando rigorosamente cada dispositivo da Lei de Acesso à Informação, para que a lei seja respeitada, coisa que, infelizmente, o Bolsonaro não fez, porque não tem qualquer justificativa. Não precisa ser advogado ou da área do direito para fazer uma breve leitura numa lei de fácil compreensão, que é a Lei de Acesso à Informação, para entender que houve abuso, sim, em todos esses itens que foram tornados sigilosos por 100 anos, um século de sigilo. Então, assim, se não tem nada a esconder, que se abra. O povo brasileiro tem o direito de saber. Então, o Congresso Nacional não terá o direito de negociar a governabilidade em torno dessas questões. Eu acredito que o Congresso não entre nessa. Professor Clever, quero saber a sua avaliação agora. O senhor falava sobre essa sugestão que o senhor trouxe, portanto, de encaminhar os dados sigilosos para o TCU e o TCU, portanto, avaliar o que deve ou não ser divulgado, o que deve ou não ser analisado e com o sigilo derrubado também. Na sua avaliação, esse tipo de sugestão, esse tipo de situação de encaminhar da CGU para o TCU, isso realmente pode acontecer ou é uma sugestão que é difícil, mas que seria a melhor proposta a partir da sua visão? Olha, Muriel, eu acho a melhor proposta. Eu falo do ponto de vista, quero deixar bem claro aqui os parlamentares, do ponto de vista técnico, não é? Eu acho que quando nós colocamos aqui as questões em órgãos de Estado, e eu digo órgãos de Estado, sempre Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, a avaliação fica mais técnica, né? Eu prefiro... até por ser promotor de justiça, né, está na área há muitos anos, eu acho que a avaliação fica mais técnica. E aí, enfim, essa avaliação fica uma avaliação que possa providenciar a divulgação. A regra é sempre a transparência, quero deixar bem claro isso, né? A Lei de Acesso à Informação é uma lei que veio inovar e muito a questão da transparência. Essa é a regra de todo o serviço público, né, a transparência. Então, a gente precisa separar, como eu disse para vocês, o joio do trigo e verificar o que é dado íntimo, o que não é dado íntimo. Agora, é óbvio que cada parlamentar, cada grupo político vai puxar a sardinha para o seu lado, a gente sabe disso. Agora, eu sempre procuro, nas minhas manifestações, dizer o seguinte: órgãos técnicos, órgãos imparciais, órgãos de Estado. E o Tribunal de Contas é uma instituição extremamente competente, tem profissionais capacitados, é um exemplo de instituição para o país. Então, é a sugestão que eu faço para retirar eventuais ânimos de um lado ou de outro e divulgar o que tem que ser divulgado e não divulgar o que não tem que ser divulgado. Perfeito. Nós conversamos então com o deputado federal José Medeiros, do PL, também tivemos com o deputado federal Gervásio Maia, do PSB, e com o promotor de Justiça e professor de Direito Constitucional, Clever Vasconcelos. Obrigada a todos pela participação. Um ótimo dia para os senhores.